Amém, irmãos? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos ficar de pé. Vamos tirar um tempo de oração. Vamos tirar um tempo de falar com Deus, falar com o Pai. Porque é um tempo que nós temos de focar, elevar o nosso pensamento somente a Deus, né? Porque quando nós estamos nossos afazeres, nas nossas tarefas do dia a dia, nós falamos com Ele em espírito também, mas esse momento que nós temos para falar exclusivamente com Ele é algo importante para nós, para a vida do cristão, para a vida do crente, para que possamos crescer em intimidade, em conhecimento do Senhor. Senhor, muito obrigado por este dia, Senhor, que estamos aqui na Tua presença, Senhor. O salmista diz que vale mais um dia na Tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. E nós confirmamos essa palavra através, Senhor, da dedicação que nós demonstramos, Senhor, quando estamos na Tua casa, quando viemos aqui, quando colocamos o nosso joelho no chão e oramos, tiramos aquele tempo, Senhor, de oração, tiramos aquele tempo, Senhor, de estudo e deleite da Sua palavra, Senhor, e o Senhor automaticamente nos responde, o Senhor automaticamente comunga conosco, nos dá graça. Pai, e como a planta necessita, Senhor, da luz do sol, nós necessitamos da Tua presença, Senhor. Vem nos capacitar, vem nos ensinar, Senhor, a viver de forma melhor, Senhor, para Te agradar. Nós queremos, Senhor, ser testemunhas vivas, Senhor, da Tua presença, Pai Celestial. E por isso que nós estamos aqui aprendendo para podermos ser aperfeiçoados pela Tua palavra, Senhor. Ó Pai, nós temos estudado sobre os dons espirituais, os dons de serviço, os dons de fala, os dons extraordinários do Teu Espírito Santo, para que não venhamos ser ignorantes, Senhor, como o próprio Paulo vai advertir a igreja, para que não sejamos ignorantes em relação aos dons. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Nos enche de sabedoria, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Temos falado essas duas últimas aulas dos dons do Espírito Santo. E exclusivamente agora nós estamos falando dos dons de serviço. Porque, como temos falado, os dons de serviço são extremamente importantes dentro da igreja. E, primeiramente, o cristão ele precisa ter consciência de que ele precisa exercer, primeiramente, os dons de serviço, para depois estarem se movendo nos dons extraordinários do Espírito Santo. Claro, não existe uma ordem, mas seria muito estranho alguém não se mover nos dons de serviço que nós estamos falando hoje, que são o dom de profecia entra, que é um dom de fala, né, o dom de presidir ou de governo, o dom de ministério, que é o dom de serviço, que abrange vários serviços dentro da comunidade, né, o dom também que nós falamos, o dom de exortar, que nós vamos falar hoje, de exortação. Vários dons, 7 dons que nós vemos, o dom de ensino que nós vemos em Romanos 12, a partir do verso 6, que nós vamos ler novamente. Então, esses dons, eles vão aperfeiçoar a igreja, eles vão somar para que o corpo cresça e manifeste a glória do Senhor, o reino de Deus aqui na terra. Então, irmãos, abra comigo aí Romanos 12, verso 6. Vamos ler novamente do 6 ao 8.
Interessante como Paulo, por vermos essa instrução dele aos romanos, dá-se a entender que eles também tinham dificuldades com os dons, ou estavam negligenciando, ou estavam, como nós vemos no texto mais para frente, depois você pode estar lendo, estava havendo divisão, né, ou uns depreciando também o dom do outro, e por isso Paulo pede para que haja um amor entre eles, mas um amor não fingido, e que eles não paguem o mal com o mal, mas que vençam o mal com o bem. E ele cita aqui uma lista de 7 dons que nós denominamos dons de serviço. E nós vamos ler aqui a partir do verso 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, irmãos, nós, no topo da lista, aí nós falamos na aula passada sobre profecia. E desmistificamos algumas coisas sobre profecia, porque todo mundo pensa que é a visão do futuro. Nós vemos profetas do Velho Testamento trazendo, sim, revelação do futuro. Nós vemos, de forma específica, um profeta do Novo Testamento, Ágapo, também trazendo uma visão do futuro, né, sobre a fome que viria nos tempos de Cláudio, e isso aconteceu. Então a profecia se cumpriu, né? Também vendo que Paulo ia ser preso. Tudo isso faz parte da profecia. Porém, o que nós vemos nas igrejas é que, por conta disso, colocam a profecia, esquecem, na verdade, da ênfase da palavra profecia, do dom da profecia, que é em proclamar, anunciar. Né? Até o profeta do Velho Testamento, ele anunciava a palavra de Deus, aquilo que ele ouvia da parte de Deus. E essa era a sua maior missão. A profecia é proclamar, anunciar. O profeta do Velho Testamento era chamado de Nabi, que significa porta-voz, proclamador. Então, ele falava segundo os oráculos de Deus, segundo a mensagem de Deus, segundo a palavra de Deus. E nós citamos aqui exemplos de uma profecia, né? Citamos aqui exemplo de uma profecia. Muitas vezes você tem uma revelação, você está estudando a palavra e você tem uma revelação ali na hora, algo que você não tinha pensado. O Espírito Santo, ele pode te inspirar naquela hora e te dar uma mensagem da palavra de Deus para uma pessoa ou para você mesmo. Né? E tantas outras formas que nós falamos aqui de usar o dom de profecia, que é exclusivamente para edificar, exortar e consolar. E também a profecia, ela traz, juntamente com ela, o ensino, né? Traz esse esclarecimento da palavra de Deus. E nós falamos também, irmãos, do dom de ministério. Né? Se a gente perguntar, quem quer ter ministério? Quem tem ministério? Todo mundo vai levantar a mão. Só que aqui, nesse texto, ministério é a palavra diaconia, servir. E muitas vezes, quem quer ministério não quer servir na igreja. Então, na verdade, não entendeu o que significa esse ministério de servir, que é a diaconia. Então, nós citamos Felipe, Estevão, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que exerceram ministérios simples, né? Serviços simples,
cuidado com as viúvas, com os mais pobres, mas não deixaram de anunciar a mensagem, né, porque isso é para todos nós. Falamos também do dom de ensino. Dom de ensino que é muito importante, porque ele educa o corpo de Cristo, né? Ele esclarece, ele conduz a igreja dentro de um fundamento, dentro de princípios. Ele esclarece a verdade, ele mostra como deve ser praticada aquela verdade bíblica. E ele tem uma capacidade especial de ensinar. E hoje nós vamos falar sobre o dom de exortação e também, se nós tivermos tempo, o que nós falamos aqui, o que reparte, o que compartilha, né? Ou seja, o dom de contribuição. E esses são os dois dons de serviço que muita gente não quer, tanto de exortação como de contribuição. É aqueles que, se o Senhor te der, você preferia outro. Se pudesse trocar, você trocava. Não, quero outro. Eu não quero de contribuição, eu não quero de exortação. E também há uma certa confusão nesse de exortação, né? Porque exortação não é só repreensão, é repreensão também, mas exortação, aquele que tem o dom de exortar, ele consola, ele não só consola, mas ele conforta, né, a igreja, as pessoas da igreja, os irmãos. Então nós necessitamos muito de pessoas que tenham esse dom que nós vamos falar agora. No verso 8, se é dom de, na minha versão fala, se é dom de animar os outros, então animemos. A exortação é uma habilidade sobrenatural de encorajar alguém, incentivando de forma positiva para que ela dê frutos, para que ela seja edificada, né? Nós vemos lá em Atos 15:32, nós vemos Barnabé e Judas encorajando a igreja, né? Nós vemos também Barnabé muito antes, porque o nome de Barnabé era José, e ele era chamado de Barnabé, aquele apelido, né, como Simão Pedro. E José, chamado de Barnabé, Barnabé significa filho da consolação. E realmente o nome de Barnabé caracteriza muito quem ele era e o ministério que ele tinha. Quando houve aquele mover na igreja de Antioquia, enviaram lá de Jerusalém Barnabé para Antioquia, e ele ficou muito alegre, ele encorajou os irmãos, ele animou os irmãos. Então esse Barnabé é um grande exemplo de alguém que tem esse ministério de exortação. Então a palavra exortação, ela deriva de duas palavras gregas. Para, que é juntamente, junto, aquele que anda ao lado, aquele que está ao lado, e kaleo, que é chamar, né? Então, ele é semelhante a um termo paraclete, que Jesus, ele chama Jesus de paraclete, de consolador, né? Ele é o consolador, é o paracletes. E é semelhante a essa palavra, que é parakaleo, no grego, que significa o consolador, chamado para ajudar ou apoiar, e aquele que vai ao lado, ou o auxiliador. Então, aquele que tem o dom de exortar, ele tem uma semelhança muito grande com esse ofício do Espírito Santo, de consolar, de exortar, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo através da palavra. Ele tem esse ofício como do Espírito Santo. Aquele que tem o dom de exortação, o exortador, ele tem a habilidade de repreender,
né? Sempre, claro, com amor, como a palavra nos ensina, mas ele tem a habilidade de repreender. Vamos ver lá em Filipenses 4:2, nós vamos ver Paulo repreendendo duas mulheres de forma gentil. As duas estavam se bicando. Olha lá, Evódia e Sintique, né? Ó, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor. E ele está falando desse amor, né? Então, ele está exortando as duas ali para que elas se façam as pazes e tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que elas vivam em paz como um cristão deve viver. Em outra situação, lá em Gálatas 2:11, aí nós vamos ver Paulo repreendendo Pedro de uma forma bem severa, né? De uma forma assim, dura, né? A palavra certa é dura. Né? Nós vamos ver ali quando Paulo ele estava com os gregos, Tito ali, ele estava ali em Jerusalém, e aí quando chegou os da circuncisão, ou seja, os de Tiago, ele saiu da mesa, ele estava comendo com os gentios, ele sai da mesa, né? E é interessante que ele sai da mesa e ele consegue influenciar também Barnabé. Paulo cita que Barnabé também foi influenciado e se afastou ali, né? Mas Paulo repreende ele duramente. Ó. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Então ele resistiu, falou: você sendo judeu, você sendo judeu vive como um gentil e quer que os gentios vivam como um judeu, ou trazendo para a nossa realidade como um cristão. Você é crente e cobra do não, você é crente e vive como um não crente e cobra do outro que viva como um cristão, né? Uma pessoa que não tem entendimento da palavra viva como um cristão. É mais ou menos a mesma coisa. Então Paulo repreendendo aqui. E também aquele que tem o dom de exortação, ele desafia e confere sempre, quando ele desafia, ele confere sempre responsabilidade àquele que está sendo exortado. Isso é algo que a gente vê também da parte de Deus, né? Quando ele vai consolar, quando ele vai exortar, quando ele vai encorajar o seu filho, quando o pai vai encorajar o seu filho, o que ele faz? Ele encoraja, mas dando uma responsabilidade para ele. Mas você tem que fazer assim, você tem que fazer dessa forma. Assim foi com Josué. Josué tinha herdado o posto aí de Moisés, né? Talvez aí mais cerca de 3 milhões de judeus para ele governar, para ele liderar esse povo. Ele fala: meu Deus, e agora, né? E aí o Senhor fala por 3 vezes para ele no capítulo 7 de Josué, para ele ser forte e corajoso. Ele está encorajando Josué, ser forte e corajoso. Mas para que o Senhor fosse com ele, como foi com Moisés, ele teria que meditar na palavra dia e noite. Essa responsabilidade era só dele. Deus não ia meditar na palavra por ele. Meditar na palavra dia e noite, né? Não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Então, não bastava só ser forte e corajoso, né? Tinha responsabilidade. Então, aquele que exorta, ele sempre traz, né, com ele esse desafio de conferir responsabilidade àquele que está sendo exortado. Aí a gente quebra aquele mito de que a exortação é só você consolar. Não, vai dar tudo certo. E falando palavras que todo mundo quer ouvir. Agora você pode falar assim: não, ser forte e corajoso, que eu sou com você. Ó, se precisar de mim, estou aqui. Mas você precisa se alinhar. Você precisa obedecer o Senhor. Você precisa se arrepender desse pecado. Então confere uma responsabilidade. Confere essa responsabilidade ao exortado. Não é simples assim: não, vai dar tudo certo, o Senhor é contigo. Quando alguém chegar dessa forma, desconfie, irmãos, porque
o Senhor não perde uma oportunidade de nos corrigir, porque o pai que ama corrige. O pai que ama corrige seu filho. Então, sempre confere uma responsabilidade àquele que é exortado. Ele desafia também a entrega e a dedicação total do crente. Romanos 12:1, texto que nós todos conhecemos. Nós temos que ser um sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, a compaixão que Deus teve, né? Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todo o nosso corpo, o corpo, né, ele simboliza todo o nosso ser, né? Aquilo que nós estamos vendo aqui não é só uma carcaça, né? Tem um espírito, tem alma. Então nós temos que dedicar ao Senhor todo o nosso corpo, o nosso agir, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós nos dedicamos, tem que ser de forma total a Deus. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus, né? Ele desafia as finanças também do crente. 2 Coríntios 9:5. Nós vamos falar de contribuição, desse dom de contribuição. Todos esses dons que nós estamos falando, irmãos, dons que todos nós podemos exercer. Todos nós, todos podem. Porém, é claro que existe um nível maior. Tem gente que tem aquele dom de contribuição que não é o que... né, todos nós temos que contribuir, mas tem aquele que contribui de forma sobrenatural. Ele tem esse dom de contribuir, né? E toda a igreja precisa dessas pessoas, porque existem momentos de dificuldade financeira que a igreja passa. E cadê esse que tem o dom de contribuição? Mas nós vamos falar daqui a pouco. Então, 2 Coríntios 9:5. Nós vamos ver Paulo, né, fazendo pedindo aquela oferta, né, para a ajuda dos mais pobres da Judéia. No 8, nós vemos os macedônicos, mesmo pobres, irmãos, uma igreja pobre, ofertando além do que eles podiam. E Paulo fala, vocês que têm sabedoria, têm bastante conhecimento, devem fazer o mesmo, melhor ainda. Paulo joga uma responsabilidade de ofertar um desafio maior para os coríntios do que para os macedônios. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos. Olha lá, exortar estes irmãos para quê? Qual é o motivo da exortação? Para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção. Já antes anunciada, eles tinham prometido, os coríntios tinham prometido ajudar. Para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Depois ele vai falar para provar, para que eles provem que realmente eles amam, né, o Senhor. Porque se o pessoal da Macedônia deu sem ter, e ali Paulo fala que eles demonstram o amor deles, né, essa oferta por amor, então eles tinham que provar para ver se eles realmente também tinham amor dessa forma. Paulo desafia a igreja. Meu Deus, se a gente faz hoje, não souber fazer algo desse tipo, o pessoal fala que a gente quer dinheiro, né? Mas Paulo está exortando, falando, os pobres deram um tanto, e vocês que são ricos, têm mais recursos, enfim, vocês têm que dar muito mais para demonstrar o amor que vocês têm pelo Senhor. Ele desafia a fé do crente, Judas 1:3. Esse texto nós também lemos em outra oportunidade. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos, em defesa
do evangelho, né? Batalhar pela fé. Então ele encoraja Judas, ele ia falar sobre salvação. De repente ele está ali preparando, o Espírito Santo toca e fala: não, você vai falar sobre fé. Você vai ensinar a igreja a lutar por essa fé. Essa fé é no geral, tá, irmãos? É todo o compilado da fé em Jesus. É todo o evangelho. E é interessante que o exortador, ele encoraja aquele que está no caminho do Senhor. Ele consola, né? Ele encoraja, ele exorta aquele que está nos caminhos do Senhor. Porque o pecador arrependido, ele precisa ser repreendido para que ele volte, né? Para que ele volte para Cristo primeiro, então depois seja consolado. Ele é repreendido primeiro a voltar para Cristo, para que depois ele possa ser consolado. Algumas características entre as que podem ser observadas do possuidor desse dom de exortação: capacidade de ministrar palavras de conforto, consolo, encorajamento, ânimo e conselho a outros membros do corpo, de modo que eles se sintam ajudados emocional e espiritualmente. Nós precisamos de pessoas que façam isso dentro da igreja. Tem essa capacidade de confortar, de consolar, de encorajar na palavra. Fala: vamos, irmãos, nós estamos juntos. Se você se firmar no Senhor, se buscar o Senhor, você vai conseguir, você vai romper, você vai vencer. Encorajar a perseverança, né, irmãos? E isso vai ajudar o irmão, não só espiritualmente, mas emocionalmente. Sabe por quê? Porque ele vai ver que ele tem alguém para contar. O exortador, ele identifica o problema verdadeiro de uma determinada pessoa, mesmo que ela, ao falar de seus problemas, não tenha se referido àquele problema em particular. Então, aquele que exorta, aquele que tem esse dom, ele consegue identificar, né, a necessidade daquele irmão. Muitas vezes ele vem com uma palavra de encorajamento, de conforto, direto mesmo para a necessidade daquele irmão. E aquele irmão nem falou, não falou nada sobre o que ele estava passando. Não falou nada. Você vê como que é importante, irmãos, nós termos e pedirmos para o Senhor nos dar esse dom, exercermos esse dom, exercitarmos esse dom. Porque assim, o Senhor procura corações dispostos, pessoas dispostas. Ele vai capacitar aqueles que estão dispostos para fazer isso. Se realmente no nosso coração a gente desejar fazer isso, o Senhor vai nos capacitar. Ele preocupa-se com a qualidade de vida dos irmãos e com a qualidade do serviço que eles prestam. Então ele é exigente, né, irmãos? Né? Se o irmão de repente está exercendo uma função de uma forma desleixada, talvez ele vai lá conversar com o irmão. Né? Por quê? Porque ele zela por isso. Ele zela para a boa prestação de serviço dentro da casa do Senhor. Ele avalia constantemente os resultados das suas próprias ações. Né? Ele tem essa rigidez, ou seja, esse exame próprio também, porque senão, como que você que não se examina vai querer examinar os outros, né? Das suas próprias ações e das ações das outras pessoas, visando uma boa qualidade dos serviços executados. Então, ele se examina para ver se ele está fazendo bem feito, ele examina os outros também para ver se está tudo correndo bem para um fim comum, né? Para que tudo ocorra da forma que agrada ao Senhor. Né? Ele tem essa habilidade. Preocupa-se em apontar meios práticos para que um alvo espiritual seja alcançado. Já que ele encoraja, né, já que ele exorta e consola, ele também traz conselhos práticos para que o alvo espiritual da igreja ou daquele irmão seja alcançado. Coloca-se ao lado do necessitado, fortalece o fraco, ampara o que vacila,
encoraja e anima aquele que está fraquejando. Irmãos, esse dom são para pessoas que realmente são sensíveis ao próximo, sensíveis aos irmãos. Ele está sempre de olho, preocupado, né, com os irmãos, para que ele possa exercer a sua função, porque ele tem esse dom. Então, aonde estão precisando dele é onde ele deve estar, e por isso que ele está atento, né, ao que está acontecendo com a vida dos irmãos. Ele procura saber para que ele possa exercer o seu ministério, porque exercendo o seu ministério, o corpo vai estar sendo aperfeiçoado, todos vão crescer à medida da estatura de Cristo. Esse é o objetivo do que tem o dom de exortação. Ele reconhece a tribulação, reconhece que a tribulação contribui para o amadurecimento espiritual. Romanos 8, 28, texto também que todos conhecem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então, aquele que exorta, né, ele não fica falando só o que a pessoa quer ouvir, né, como forma de consolo, como se aquilo que a pessoa quer ouvir fosse consolá-la. Ele não fala isso por quê? Porque ele também entende que a tribulação, as adversidades contribuem para o amadurecimento do cristão, para o amadurecimento da igreja. Ele compreende o momento de deixar, né? Ele compreende o momento em que ele só deve estar ao lado daquele que está passando a dificuldade. Eu passei algumas características, irmãos, para que os irmãos possam identificar em si mesmo esses dons. Porque uma vez nós identificando os dons, eu passei isso também sobre profecia, sobre ensino, sobre dom de ministério, para que a gente venha identificar em nós, para que nós venhamos o quanto antes colocar em prática esses dons, dentro da igreja, fora da igreja, tá? Para que o corpo venha crescer. A igreja não cresce sozinha. Todos nós temos responsabilidade. Se todos nós recebemos dons, como fala lá em 1 Coríntios, que o Espírito Santo ele deu a cada um como lhe apraz, né? Lá em Efésios também fala que Cristo ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu a cada um, né? Então, cada membro da igreja tem uma responsabilidade. Se nós não exercermos, o pastor, o diácono, o presbítero, não vai exercer o seu dom, todos os dons, com excelência que você podia estar exercendo. Então, a igreja é responsabilidade de todos, não é da liderança somente. A igreja é responsabilidade de cada membro que aqui está, que faz parte da igreja local, de cada membro. Então, nós temos que entender isso e falar qual é o nosso dom. Ou quais são? Se tem só um, se tem mais de um, nós temos que exercer os nossos dons na igreja no qual nós fazemos parte. Depois, de forma... aí na extensão disso, nós também contribuímos para o corpo, que é o reino de Deus, né? E agora, nós vamos falar do dom de contribuição. Acho que dá tempo. Romanos 12, 8, nós lemos: aquele que reparte com os outros que tem, quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade ou liberalidade. Sem ficar pensando, ai, eu dei tanto, né? Será que não vai me fazer falta? Não, de forma nenhuma. Aquele que tem o dom de contribuição, ele dá com alegria. E nós vamos aprender um pouco sobre esse dom, que muitas vezes as pessoas levam esse dom como um dom natural, somente natural. Mas nós vamos ver na palavra que esse dom é um dom espiritual, e está num alto patamar diante de Deus.
Função do dom de contribuição. Vamos lá. Suportar a igreja nas dificuldades financeiras para que outros possam realizar seus ministérios. Aquele que tem dom de contribuição, muitas vezes ele não vai para a missão, mas ele banca o missionário. Então ele está totalmente ligado com aquela obra missionária. Não tem como falar que ele é menos ou mais importante, porque se também ele não contribuísse, como que o missionário ia? Como que o missionário ia fazer o trabalho? Então ele contribui não só com o ministério dele exercendo, mas com todos os outros ministérios. Com todos os outros. Porque para que todos os outros ministérios venham a funcionar, também precisa da contribuição financeira. Muitas igrejas não ensinam a igreja a ser generosa ou a contribuir. Elas ensinam a igreja a usar como moeda de troca, o dinheiro como moeda de troca. Mas a Bíblia ensina claramente que as finanças são importantes também para a igreja. Isso aí nós vamos ver lá desde o templo, para a construção do templo, irmãos. Né? Davi levantou oferta para o templo. Salomão levantou oferta para o templo. Sabe, o pessoal deu que sobejou oferta. Né? Davi, ele deu exemplo. Ele deu ouro, prata, ele juntou, irmãos, os despojos de guerra de anos e anos de luta, de trabalho, de sangue, para dar para a casa do Senhor. Ele deu esse exemplo e depois ele convocou a nação de Israel também a contribuir, e a nação contribuiu. E até sobejou. De tanto teve que falar, para de trazer. A nossa contribuição é tão espiritual quanto as nossas orações. Talvez você nunca ouviu isso, né? Que as nossas contribuições financeiras, estou falando de dinheiro, são tão espirituais quanto as orações. Será que tem um texto base para isso? Será que a gente tem um fundamento para falar isso? Em Atos 10, 4. Não é exagero não, irmão. Vocês vão ver que não é exagero. Nós vamos ver na vida de Cornélio. Olha só o que chamou a atenção de Deus na vida de Cornélio, do centurião romano. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, isso é Cornélio olhando para o anjo, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, para a memória. Nós vamos falar sobre isso. Porque assim, irmãos, às vezes as pessoas leem na Bíblia esmola, pensam que é aquela moedinha que você joga para o mendigo, né? Não, irmãos, esmola é tudo aquilo que você dá para suprimento do pobre. Tudo aquilo que, quando você supre alguém com uma cesta básica, com uma ajuda para, sei lá, pagar uma água, uma luz, quando você acrescenta ali na renda daquela pessoa que está faltando, é esmola. É esmola. Esmola não é moedinha. Então, veja só o que chamou a atenção da parte de Deus. As esmolas subiram em memória para Deus. É como Deus estivesse falando assim, eu não esqueço não o que você está fazendo com as suas finanças. Eu não esqueço. Né? E as orações também dele. As orações que ele fazia. Então, você vê que nesse texto não tem separação entre o natural e o espiritual. Os dois sobem a Deus, agradam a Deus, chamam a atenção de Deus, e o anjo faz essa afirmação, que as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante dele. Pode falar, pastor.
É a mesma. E dessa ajuda é a mesma. Por quê? Então, você vai, qual é o interesse de você ajudar um pobre que você não conhece, né? Que retorno que ele vai te dar? Porque ele é pobre. Então, essa que é a essência. Agora, quando você ajuda alguém, um intuito, que ele pode te ajudar, ou nem só com intuito, mas imaginando assim, que ele possa te retribuir de alguma forma, isso não é uma ajuda. Isso é um favor, é uma troca. Né? Até tem uma passagem que fala assim, ó, se você fazer uma festa e convidar seus parentes, seus vizinhos, o que adianta? Sai pelas vielas, pelos becos e traz essas pessoas para dizer assim, você ajudar quem é próximo de você, é bem-vindo, benéfico. Mas não é essa a essência de devoção. O que é devoção? Um compromisso que nós temos com Deus de nos relacionar independente do que Ele pode nos dar ou não. E tem um trocadilho também. A esmola é compaixão ao próximo, misericórdia. E a oração é você alcançando misericórdia e compaixão da parte de Deus. Quem ora porque precisa de compaixão e misericórdia da parte de Deus. Quem dá esmola é porque tem compaixão da parte de Deus e misericórdia para dar para o próximo, né? Então, outra coisa que a gente nota no texto é que o anjo se refere a essa memória de Deus, ou seja, que Deus ele não se esquece daquele que contribui para o reino, em Hebreus 6:10. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então Deus ele não se esquece do nosso trabalho, da nossa contribuição, do serviço que nós prestamos aos santos, né? A Bíblia fala dos domésticos da fé, que aqueles que abandonam, que esquecem, né, que não ajudam os domésticos da fé, esse negou a fé. E na contribuição, irmãos, existem 3 níveis da contribuição, que todo crente deve saber, deve exercer esses 3 níveis, né, todos conhecidos de todos, mas que muitas vezes nós não sabemos o que cada um representa, qual é o princípio, né, de cada esfera, de cada nível de contribuição. O primeiro nível de contribuição, nós sabemos que é o dízimo. O dízimo ele vem, né, muito antes da lei, ele nasce, né, o dízimo ele nasceu de uma expressão voluntária de Abraão, né? Foi voluntário. Claro, a essência é a gratidão, mas foi algo espontâneo e não de uma ordenança, de uma lei, né? Então, a mesma coisa hoje, né? Hoje nós damos o dízimo por quê? Porque de forma espontânea e grata nós sabemos que tudo vem dele. Tudo vem dele. A mesma coisa que Abraão entendeu, nós entendemos também. Jacó também fez isso. Vamos ler o texto de Abraão, Gênesis 12, 20. Bom frisar. Abraão venceu 4 reinos com a ajuda de Deus. Então o rei deu ordem e a seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher. Acho que eu anotei errado aqui. Eu coloquei 12, 20, né? É 14. É Gênesis 14, eu anotei errado aqui. Seja louvado, mas não é 20 não, Zé. Deixa eu pegar aqui. Olha lá. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, criou o céu e a terra, seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos.
Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Então ele deu o dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 28, 22. Jacó também fez esse voto, irmãos. Jacó fez um voto. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Então ele entendeu esse princípio da gratidão. Quando Jacó entendeu esse princípio da gratidão, ele falou assim: não, agora tudo que eu tiver da parte do Senhor, eu vou entregar os 10% para o Senhor, para o reino de Deus. Então o dízimo ele se torna um memorial, como nós lemos na passagem ali de Atos 10. Se torna um memorial. Por quê? Porque todas as vezes que nós entregamos o dízimo, nós lembramos que o Senhor nos proveu, que o Senhor nos deu capacidade, que Ele nos deu condições. Imagina se a gente, toda vez que fosse separar o dízimo, começasse a pensar assim: deixa eu ver esse mês, o que o Senhor me proporcionou, né? E aí nós vamos ver grandes milagres nas nossas vidas. Se a gente parar para analisar cada fato, um momento que você poderia ter perdido dinheiro. Hoje mesmo minha esposa, ela me contou um fato, e aí eu lembrei de outro, porque uma pessoa, de certa forma, um cliente nosso, ela vendeu para um cliente nosso, um exemplo, né? E tudo bem, né? Tem tanta gente aí, enfim. Mas o que acontece? Agora apareceu uma oportunidade de a gente vender também para uma pessoa que ela não vai poder ser atendida por essa pessoa que conhece ela. Ela não vai ter essa oportunidade de ser atendida. Então, se nós perdemos lá, agora nós estamos ganhando aqui, né? Então, o Senhor, Ele é justo, irmãos. Quando Ele vê essa gratidão do nosso coração, essa generosidade em contribuir com a obra do Senhor, Ele pode ter certeza que Ele vai estar sempre, irmãos, nos ajudando, também na nossa área financeira. Eu começo a pensar, eu falo assim: nossa, olha só o que Deus fez, ó, porque poderia ser diferente, poderia perder ali. Então, irmãos, é gratidão a Deus. É um ato que deve ser voluntário de cada um. Todo mundo tem que ter um entendimento. A gente não prega aqui obrigação, porque Jesus não cobra um amor por obrigação. Ele ensina que nós devemos amar a Ele porque Ele é, e não pelo que Ele faz. Como o nosso cônjuge. Nós não amamos porque nós fomos lá no cartório e firmamos um compromisso. Nós amamos porque nós conhecemos, nós convivemos, nós aprendemos a amar. E é isso que o Senhor Jesus quer de cada um de nós, em relação a cada mandamento, a cada ordenança, a cada princípio que nós devemos cumprir. Não deve ser por obrigação. Esse momento já passou. Jesus não tinha consumado o seu plano perfeito. Então, eles tinham que aprender de outra forma no Velho Testamento. Hoje, nós temos a plenitude do Espírito Santo dentro de nós. Nós podemos amar o Senhor, nós temos esse entendimento. E podemos amar e cumprir essas ordenanças sem obrigatoriedade. O segundo nível é a oferta. Enquanto o dízimo é destinado à igreja local, a gente sempre orienta você não dizimar em outra igreja. Porque é errado. Irmãos, se você congrega numa igreja, você deve contribuir com ela. E agora a oferta é destinada ao reino. Você pode ofertar no outro ministério, como essa igreja oferta no ministério lá da Angola. Então, a oferta você pode contribuir para o reino. Ela é destinada ao reino, para a igreja local também, mas ela pode também ser destinada ao reino. Agora, o dízimo, irmãos, é o mínimo. Nós temos que trazer
e contribuir com a casa de Deus, com os dízimos e com as ofertas, sendo que parte da oferta pode ser destinada, né, para outro ministério, ou seja, no geral ela é destinada para o reino. O dízimo para a igreja local, a oferta para o reino. E as ofertas, da mesma forma, é uma expressão voluntária do coração de alguém que ama o Senhor e que ama a sua obra, né? Que quer ver sua obra crescer, quer ver a sua obra romper conquistas, né, para o reino de Deus. Né? A oferta é sempre o fruto de um coração generoso, um coração liberal, né, que está dando além. Vamos colocar assim, se houvesse essa obrigatoriedade do dízimo, você dando o dízimo e mais oferta, você está dando além, né, do que vamos colocar assim, o básico. Né? Então, nós ofertamos porque nós temos um coração generoso. Êxodo 25, 2, nós vamos ver isso lá no tempo de Moisés. Como é bonito esses textos, irmãos. 25, 2 a 8. E ela lhe deu os seguintes filhos. Falei Êxodo, você colocou Gênesis, né? Olha lá. Diga aos israelitas que me deem uma oferta. O Senhor falando para Moisés transmitir essa mensagem. Receba as ofertas que eles quiserem dar. Veja que é voluntário, não tem valor, né? Dar de bom coração. Olha só o requisito. De bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelho, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas de madeira de acácia, azeite para as lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Então, isso aí para a construção do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, a tenda, né? A tenda do encontro, ali o Senhor pediu oferta. O Senhor pediu oferta para a igreja. E hoje? Mas por que o Senhor pediu oferta para a igreja? Para um propósito. Para que tivesse um local de adoração, para que ali fosse feito um culto a Ele, ao Senhor. E da mesma forma hoje, irmãos, o Senhor precisa da provisão aqui física para que nós tenhamos um local para nós cultuarmos a Ele, para que nós venhamos a contribuir com o seu reino, porque aqui se fazem orações, aqui é dado o alimento que vem do céu para pessoas muitas vezes que chegam aqui, a gente sabe, já chegou gente de tudo quanto é tipo aqui, irmãos, que receberam a palavra, muitos não continuaram conosco aqui, mas receberam uma palavra, e a palavra de Deus fala que ela não volta vazia. Então, isso faz parte da vida de todo crente, o ofertar. Davi dá um exemplo também de ofertar por amor em 1 Crônicas 29, 3 a 5. Eu citei isso aí no início. Mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, olha lá. Não, 1 Crônicas 29, 3 a 5. É isso aí mesmo. Dei também prata e ouro prata e ouro que me pertence, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria? Olha lá o desafio de Davi para o povo de Israel. Ele faz um desafio. E depois, não vou ler o texto, mas o povo também dá
né? O povo faz o mesmo, Davi dá o exemplo e o povo faz o mesmo. Para vocês verem, a gente para pensar, né? Por que Deus, desde a construção, da criação, da humanidade, do mundo e todas as coisas, ele sempre pediu algo para o ser humano, sendo que ele é dono de todas as coisas, sendo que ele é poderoso e pode criar todas as coisas. Quando ele colocou Adão e Eva no jardim, ele disse para Adão colocar um nome nos animais, governar sobre os animais. Deus poderia muito bem colocar o nome dos animais, já trazer, já tinha colocado o nome no céu, na terra, no firmamento, nas estrelas, nos luminares, ele poderia muito bem ter colocado o nome nos animais. Por que ele incluiu o ser humano nessa história? Tá? Davi, Salomão, na própria arca que nós lemos agora, Deus com todo o seu poder, ele não poderia muito bem construir uma arca, um tabernáculo onde a presença dele ia habitar sem sequer requerer a ajuda de um ser humano? Poderia, ele é poderoso. Por que ele fez isso? Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que nós somos privilegiados e Deus nos dá a oportunidade de sermos participantes das coisas dele, do reino. Por quê? Porque para nós é um privilégio. Você imagina você ser participante de algo, você saber que Deus está pedindo para você fazer algo, de um Deus tão soberano. Você imagina se Deus não precisasse de nós para nada. Isso é um jeito de nos relacionar e para nós é um privilégio. Imagina, nem se compara, mas o dono do Facebook nos mandou uma mensagem. O Elon Musk. Nossa, eu precisava tanto de você, você não consegue escrever para mim um artigo? Você ia falar assim, ô louco, fazendo parte disso, quem que estava sendo beneficiado? Você ou ele? Nós. Então você imagina quando Deus nos dá a oportunidade para esse povo levar todos esses utensílios para a criação da arca, para Noé, colocar nome nos animais, governar sobre o peixe, para nós sustentar a igreja. Para nós é um privilégio, não é troca, não é peso. Isso que nós temos que entender. As pessoas têm que entender isso e correr, ajudar, ofertar, abrir o coração, não perder a oportunidade, não perder a oportunidade. Irmãos, já parou para pensar que muitas vezes nós investimos muito mais nas coisas seculares do que na oportunidade que Deus nos dá? Nós compramos um monte de coisa sem necessidade. Nós compramos uma roupa, nós estamos investindo no dono da marca da roupa. Nós compramos uma televisão, nós estamos investindo no dono da marca da televisão. Às vezes sem necessidade. E muitas vezes nós pegamos e não investimos na oportunidade que Deus deu. E não é ele que está ganhando, é nós. Você acha que às vezes quando nós damos dinheiro para a igreja é Deus que está ganhando? Não é nós, porque nós estamos tendo a oportunidade de ser participantes de um reino tão grande e soberano. Exatamente. Ele não coloca valores, né, irmãos? Imagina se ele cobra, não, você vai ter que dar tanto. Se não for tanto, aí você ia ter que correr atrás para poder trazer aquele tanto para o Senhor. E ele não estaria sendo injusto, né? Ele não estaria sendo injusto. Mas não. O que o Senhor quer de verdade é o nosso coração, né? Ele quer que a gente ame isso. É uma graça. Ele não precisa, como o pastor falou, não precisa. Isso aí é mais uma graça, porque não precisa. Não precisa. Dar essa oportunidade para nós tão errados, né? Pessoas tão imperfeitas, falar assim, eu confio, eu sustento o reino de Deus aqui na terra. Não precisa dessa oportunidade. É mais uma graça que Deus dá para pessoas imperfeitas poder contribuir no reino. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos chegar lá e ele vai falar assim, não, você sustentou o meu reino. Lembra quando ele fala? Eu tive nu, me deste vestir, eu tive com fome, me deste de comer, eu tive com sede, me deste de beber, eu estive preso e foste me visitar. Quando, né? É isso aí, ele está nos dando oportunidade. A palavra do talento, né? Que ele fala assim, eu saí fazer fazer uma viagem, deixou 10 com 5 com o outro e tornou a voltar. E o que você fez com esse talento? E esse talento não é um dom, esse talento é dinheiro, porque depois ele fala pro final, ele fala, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Quando eu voltasse, eu receberia ele com juros e correção monetária. Então ele está falando de dinheiro. E é esse talento que ele coloca nas nossas mãos. Para quê? Para nós
E a gente vê aqui, ó, eu não ia ler, mas eu vou ler, o 2 Coríntios 8, a partir do 8, olha o que ele fala, ó. Olha lá, ó. Não estou querendo mandar em vocês, o que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas. Vai entendendo, irmãos? Para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Então, a questão, a oportunidade de dar oferta é a oportunidade de demonstrar se o nosso amor a Deus é verdadeiro ou é interesseiro. Ou nós estamos aqui só por interesse. Então, isso que Paulo está dizendo. E o 9, porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Então, o finalzinho do 8 aqui é muito interessante, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Então é uma grande oportunidade. Então o Senhor não coloca valores, Ele não coloca tempo para você ofertar. Não, tem que ser todo dia tal, primícia, todo começo do ano. Não, Ele não dá tempo. Mas só que uma coisa que o Senhor exige, que a gente nota na palavra de Deus, é como você dá a oferta. E não liga quanto quando, mas como você vai dar a oferta. Porque Deus não aceitou a oferta de Caim. Ele rejeitou a oferta de Caim, mas Caim ofertou, né? Dos frutos da terra. Ele ofertou, mas Deus não aceitou. E lá em Mateus 5, 23 e 24, olha lá que diz Mateus 5, 23 e 24. Qual é a condição para você ofertar? Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vai logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Deus não pode ser comprado, irmãos. Ele não pode ser comprado. Então você vê que o que o Senhor quer de nós também não é só ofertar de qualquer jeito, não é só contribuir de qualquer jeito. Essa contribuição vem realmente de um coração, né, que agrada a Deus. Então, quando você tem um coração que agrada a Deus, automaticamente você também contribui. Mas é claro, irmãos, que tudo isso tem que ser esclarecido, porque muitas vezes as pessoas não têm isso como espiritual, como eu falei. A contribuição, esse ministério, né, acho que as pessoas nem sabiam que era um ministério. Tem muita gente que nem sabe que isso é um ministério, o ministério da contribuição, o ministério do repartir, do compartilhar, do dar, né? Então, nós temos que estar em dia com o Senhor. Se não tiver em dia, como que Ele vai oferecer? Ele vai falar assim, mas para que você está me ofertando? Para que você está querendo me agradar, sendo que você tem pendências a resolver? Pendências importantíssimas com o seu irmão. Você precisa resolver, depois você oferta, né? E o terceiro nível, irmãos, é a esmola que a gente falou, né? Nós falamos um pouco sobre as esmolas, e elas são destinadas aos necessitados, aos pobres. Aos pobres e aos cristãos e aos não cristãos também, tá, irmãos? A esmola pode ser, que nós falamos que não são as moedinhas, mas são uma ajuda, uma providência que você dá para aquele necessitado, o pobre. Quando Paulo, depois de 14 anos, foi a Jerusalém e conversou e falou, né, teve uma reunião com as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, a única recomendação que ele deu para Paulo, né, foi de que ele não se esquecesse dos pobres. Em outras palavras, Paulo, não se esqueça das esmolas. Não se esqueça das esmolas. Esse nível de contribuição também é necessário fazer parte da vida do cristão. Tá? Algumas características entre as que podem ser observadas no possuidor deste dom. Então, anota aí. Olha para dentro de você
para ver se você tem essas características. Capacidade de repartir seus recursos materiais com generosidade e alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, para benefício do trabalho do Senhor e de seus irmãos. Sente-se incapaz de realizar a obra, mas sabe que seus bens possibilitam que o ministério de outros se realize. Então, ele contribui para o ministério de outros. Não fica olhando só para a ascensão do seu ministério. Pelo contrário, o seu ministério ele está ali nos bastidores. Nos bastidores. É outra característica. Aquele que contribui não fica falando, não. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Procura pôr em prática as ideias novas e criativas. Tem capacidade para negociar e investir corretamente, obtendo bons resultados com os negócios que faz. Então, ele tem essa capacidade de gerir, de administrar também os recursos. Tem convicção de que a contribuição traz bênçãos espirituais e não só materiais. Então, ele entende isso, ele entende que o ministério dele é importantíssimo, é espiritual. Incentiva os outros a contribuir generosamente e a utilizar os recursos financeiros com responsabilidade. Ele é um exemplo na área financeira, né? Sua primeira reação quando surge uma necessidade é o desejo de contribuir. Porque assim, quem tem esse dom, quando o irmão está passando uma dificuldade, ele já vai pensar o que ele pode ajudar na área financeira. Se está faltando comida, se está faltando isso, se não tem gasolina no carro dele. O de exortar, não, se ele está precisando de um conselho, né? Então é diferente, irmãos, a forma de agir. Sente alegria em ser canal supridor de recursos materiais. Ou seja, ele tem esse contentamento, essa alegria. Quando ele faz isso, ele sabe que está fazendo para o Senhor. Fica triste com a indiferença de outros em relação à necessidade material que constata. Fica triste quando a igreja onde ele congrega não contribui. Quando a igreja não entende esse ofício, esse ministério que todos podem participar, sendo que um tem um nível mais elevado de contribuição, de capacidade para contribuir, mas todos nós podemos contribuir. E o detentor desse dom, ele fica triste quando vê que a igreja não contribui, quando ela não entende a necessidade desse dom. Tem sensibilidade para detectar necessidades materiais. Então, ele percebe quando o irmão está necessitando de alguma coisa material. Ele percebe. Então, esses são alguns dons de serviços que o Senhor, Ele quer que todos nós venhamos a exercer, né? Que nós venhamos a exercitar esses dons, identificar em nós esses dons. Por quê? Porque isso vai moldar, formar o corpo de Cristo, vai fortalecer o corpo de Cristo. Nós precisamos daquele que tem o dom de exortação, daquele que tem o dom de contribuição, dom de ministério, dom de profecia, dom de governo e dom de misericórdia. E na aula que vem nós vamos falar do dom de governo e do dom de misericórdia, finalizando esse estudo. Tá? Então não deixe de vir para nós finalizarmos e compreendermos esses 7 dons de serviços que o Senhor disponibiliza para a sua igreja. E nós somos privilegiados em obter esses dons. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Agradecer ao Senhor, que você possa meditar na sua casa sobre isso, porque é de extrema importância, irmãos, que todos participem, todos entendam que tem a sua responsabilidade, que é um privilegiado por receber esses dons da parte de Deus e do Espírito Santo. Senhor, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos fornecer, ó Pai, sabedoria, clareza, entendimento, Senhor, da Tua parte. Que nós, Pai, como Tua igreja, possamos exercer, ó Pai, os ofícios que o Senhor tem nos dado. Dons de serviço, dons ordinários que devem ser estabelecidos dentro da igreja para o bom funcionamento do corpo de Cristo, Senhor.
Ó Senhor, nos constrange. Ó Senhor, nos desafia, Senhor, a fazer a Tua vontade. Nos encoraja, Senhor, a colocar em prática aquilo que o Senhor mesmo nos deu. O Senhor, ó Pai, foi nas profundezas, o Senhor foi à sepultura, ressuscitou e trouxe consigo, ó Pai, levou consigo, ó Pai, os homens que estavam presos, cativos, e deu dons a eles. O Senhor não só nos libertou, mas o Senhor nos deu presentes, dádivas celestiais, dádivas espirituais, Senhor, que beneficiam a todos nós e o Teu reino, Senhor. Que possamos entender isso, Pai. Coloca no nosso coração, no nosso entendimento, nos ajuda a contribuir com a Tua obra, Senhor, financeiramente, nos ajuda a contribuir, Senhor, com o dom de serviço, Pai, nos ajuda, Senhor, a encorajar os irmãos e a consolá-los na sua caminhada, nas suas dificuldades, auxiliá-los, ajudá-los, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dá sensibilidade, Senhor, dentro da sua igreja, dentro, Senhor, do mover da sua igreja. Pai, é assim que nós oramos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém e amém. Está encerrado.